Kulam, Shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, vocês estão no canal Chuva Total. Que dia é hoje, pessoal, hein? Alô, hein? Não ouvi nada. Alô? Terça-feira, muito bem, terça-feira. E terça-feira tem o que, pessoal, hein? Momento do Hebraico, quarta temporada pegando fogo. Já estamos no quarto capítulo, na quarta aula da quarta temporada. E, óbvio, vamos estudar hoje o capítulo número 4 de Yehoshua, também conhecido como Josué. Então vamos ver alguns textos do capítulo 4. Vamos aprender palavras nessa maravilhosa noite. Com certeza vocês vão aprender. Vocês vão aprender porque o ivrito, o hebraico, é a língua da escritura. Quando eu falo da escritura, estou falando do Tanar. Mas não só do Tanar, ou seja, Torá, Nevim, Ketuvim, Torá, profetas e escritos. Não só do Tanar. O ivrito, o hebraico, também é a língua dos Ketuvim Natserim, dos escritos nazarenos, popularmente conhecidos como Novo Testamento. O ivrito, o hebraico, é a língua da escritura. E os escritos nazarenos tratam da escritura sagrada. Eles ensinam a escritura sagrada. Yeshua ensinou a escritura. Rak Tanar. Apenas o Tanar. Bilvad Tanar. Somente o Tanar. E o Tanar é ivrito. Yeshua ensinou a língua do Tanar. Okay? Vou mostrar para vocês hoje uma prova inequívoca do que eu estou falando agora. Inequívoca. É impossível refutar o que eu vou colocar aqui agora para vocês, que vocês vão aprender nessa noite. Então abra o seu coração, vamos lá para Yehoshua capítulo 4. Estamos na quarta temporada do Momento do Hebraico, a quarta temporada, Yehoshua, a conquista da terra. Então vamos para o capítulo 4 e vamos ler alguns trechos. Vocês vão aprender hoje, o tema hoje, pedras e filhos. Filhos e pedras. O que é que essas duas palavras têm em comum? Somente no hebraico, nenhuma outra língua, pedra e filho tem uma conexão. Não há conexão alguma entre a palavra pedra e a palavra filho, em nenhuma língua, a não ser o ivrit, o hebraico. Somente o hebraico existe uma ligação incrível, eu diria inseparável, da palavra filho, da palavra pedra. Vocês vão aprender isso através do hebraico, não somente por ouvir falar, mas vocês vão aprender o porquê. Tem que conhecer, tem que saber. Não é somente dizer, pedra e filho tem uma ligação. Mas que ligação? Como assim? Você precisa aprender, para poder entender e poder explicar. Então vamos começar pelo capítulo 4, verso 5. Vamos lá. Bem devagarzinho, para vocês irem lendo junto comigo e aprendendo palavra por palavra, tá bom? Vaiomer, e disse Lahem, para eles, Yehoshua. E disse Vaiomer Lahem, para eles, Yehoshua. O que é que Yehoshua disse para eles? Ivru, essa vocês já viram centenas de vezes no momento do hebraico. Ain, Bet, que aqui no caso é Vet, que não tem o da Gesh. Ain, Vet, Resh. Ever significa atravessar. É daqui que eu sempre digo, é daqui que vem Ivri. É só colocar um Yud, descendente de Ever, que vocês conhecem como hebreu. E se eu colocar depois do Yud um Tav, vira Ivrit, a língua de Ever, ou a língua dos descendentes de Ever, que vocês conhecem como hebraico. Alô?
Ivru, atravessarão, ou atravessem, plural e imperativo, atravessem, lifnei, diante, ao pé da letra, pela face, mas aqui não está no plural, por que é face? Não existe o singular de face em hebraico. No hebraico, a palavra face, panim, ou pnei, sempre estará no plural. Assim como a palavra água, ou mei, águas, ou maim, águas. As duas formas são a palavra águas. Não existe no hebraico a palavra água, sempre plural. Por quê? Porque isso é muito lógico. Porque você não tem uma água, você tem águas. Não existe uma água só. São sempre águas. Como também, olha a lógica hebraica, não existe a palavra face. São sempre faces. Porque o ser humano ele não tem uma face só. Você não fica alegre o tempo todo. Como também você não fica enraivado, enraivecido, irado o tempo inteiro. Como você não fica triste, cabisbaixo o tempo inteiro. Você tem várias faces. E durante o próprio momento que você fala com a pessoa, a sua face muda. É por isso que a noção é essa. Panim ou pnei, faces, rostos. Então, ao pé da letra aqui é lifnei, aqui é diante ou pelas faces, ou seja, pelo rosto, diante do olhar, pela frente. Lifnei, diante. Aron Adonai, diante da arca do Eterno. Elohei Rem, o Elohim de vocês. Sempre que termina com Rem, vocês. Okay? Abençoado seja o Eterno. El, pelo ou para, Tor, meio, Hayarden, do Jordão, do Yarden, Jordão. Então, atravessem diante da arca do Eterno, o Elohim de vocês, para o meio, El Tor, que está para vocês, não, para o meio, faltou essa parte, tem aqui, para o meio do Yarden, eu que estou lendo o lugar errado, para o meio, Yarden, do Jordão, aqui é conjunção, harimu, rimar é levantar, suspender, erguer, e ergam e levantem, lachem, o lamed é para, rem, eu sempre digo, vocês, e levante para vocês, cada homem, eram 12 homens, o Eterno ordenou que um homem por tribo, pegassem 12 pedras, cada um ia pegar uma pedra, colocar no seu ombro e levar como um testemunho que eles passaram o Jordão em seco. Então, cada homem, olha a palavra aqui, Even, Veharimu, e levantarão Lachem para vocês, cada homem, uma Even, pedra. Even Achat. Achat é número 1. Assim como Echad, número 1. Even Achat, uma pedra. Sobre Shirmo, sobre o seu ombro. Shechem é a palavra ombro. Shechem, ombro. Lembra da cidade de Shechem? Por que o nome da cidade é Shechem? Porque existem 2 montes, um em frente ao outro, Gerizim e o Eival, e aqui no meio está a cidade de Shechem, como já falei para vocês várias vezes. E é Shechem por causa dos ombros, desses 2 montes, que são como se fossem 2 ombros. Por isso é Shechem, desde os tempos antigos.
Os cananeus chamavam o lugar de Shechem. Não foram os israelitas que chamaram de Shechem. Os cananeus falavam o ivrit, assim como os israelitas. Não houve problemas para eles de comunicação. Falavam a mesma língua. Isso é provado. Isso é provado pelos arqueólogos. As inscrições, as palavras, os nomes de pessoas cananeus, os nomes de deuses cananeus, todos são da língua hebraica. Baal, Asherá, Moloch, vem de Melech, rei, e assim sucessivamente. Vamos lá. A palavra pedra, vamos ver a palavra pedra, Even. A palavra pedra, essa aqui, observe que a raiz dessa palavra é exatamente a palavra ben, filho. Alô, isso aqui é filho, ben, filho. Então, a mesma raiz da palavra filho é a mesma raiz da palavra pedra. Não existe outra língua que isso seja assim, nenhuma outra língua. O que aqui no português pedra e filho tem a ver? Nada. Zero. Zero. Não existe ligação em nenhuma outra língua. No aramaico, não! O aramaico filho é bar. Nada a ver com Even. E pedra no aramaico? Pedra no aramaico tem a ver com a palavra caifa. Caifa. Daí que vem kefa. Cabeça dura. Dura como pedra. Por isso que quando transliterou para o grego e transliterou para o latim, para o português, ficou Petrus. No grego, Petrus, pedra. Por causa do apelido dele, de cabeça dura, dura como pedra. Observe, no aramaico não tem nada a ver a palavra filho, bar, com pedra, nada a ver. Mas não é só no aramaico, no português, no inglês, no alemão, no grego, em qualquer outro idioma. Só existe um idioma na face da terra em que filho, atenção, filho é igual a pedra. Não filha, mas filho, masculino. Filha não. Filha é bat, nada a ver. Filho masculino é igual a pedra. Tanto a palavra filho como a palavra pedra no hebraico, eles são masculinos. Masculinos? Mas eu não posso falar o pedra. No hebraico nós falamos o pedra. Porque o plural de pedra no hebraico é um plural masculino, não feminino, como eu vou mostrar a vocês. É claro que tem que ser masculino. Se é a mesma raiz de filho, e filho é masculino, não preciso explicar porque filho é masculino, né? Alô. Agora, pedra não faz sentido. No hebraico não é igual ao português. Tem palavras do hebraico que a gente pensa que seria feminina, e é masculina, como pedra. E tem palavras que a gente pensa que seria feminina e é masculina. E assim, palavra que a gente pensa que é masculina e é feminina. Por exemplo, Shabat. A gente fala o Shabat ou a Shabat. Bom, em português a gente fala o Shabat, o sábado. Mas no hebraico como é? Não, no hebraico é feminino. Porque no hebraico eu não falo Shabatotim, eu falo Shabatot. Iot é um plural feminino. Eu não falo Abatot ou Avatot para pedras. Eu falo Avanim. Eu não falo Avanot, pedras. Eu falo Avanim, pedras. Plural masculino. Pedra e filho, mesma raiz. Mas por quê? Que raio de língua é esse? Que pedra e filho é a mesma palavra?
Daí que vocês vão entender quantas vezes nos escritos nazarenos, tanto Yeshua como Yohanan Hamatbil, o sacerdote Yohanan HaKohen, Yohanan o imersor, como ele é conhecido, todos os dois fazem conotações lindas e maravilhosas entre filho e pedra. Isso é do hebraico, isso é óbvio que eles estão ensinando em hebraico. Por que eles dizem que da pedra pode suscitar filho? É a mesma raiz. Só faz sentido, isso só faz sentido na língua que vocês estão estudando agora. Estão tendo o privilégio de estudarem agora. E eu estou aqui ensinando a vocês com todo o prazer do mundo. Para a glória única do Eterno, que me concedeu a graça de aprender um pouco dessa língua, que me concedeu a graça de dezenas de vezes estar na terra do hebraico, em Eretz Israel, e aprender, e aprender, e aprender. Não para mim, mas para passar e dividir com todos vocês. Essa é a língua hebraica. Língua essa que, sincera e honestamente, muitos odeiam. Por quê? Porque quando você conhece essa língua, ninguém mais te engana. Ninguém mais vai te enganar. Alô, se você conhecer essa língua, se você conseguir entendê-la, e é só querer, é só buscar, que o Eterno vai te ensinar, e você vai aprendendo pouco a pouco, meato. Mas quando você aprende essa língua, ninguém mais te engana. As traduções não vão mais te enganar. As religiões não vão mais te controlar. Porque você sabe o que é que está escrito ali e você vê que não é nada daquilo. Pedra e filho. Mas por quê? Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Na língua hebraica, no pensamento antigo, quando as palavras foram formadas, por que pedra e filho partiram da mesma raiz? O filho, mais especificamente o homem, porque filho no masculino. Esse é pensamento antigo, bem antigo, os primórdios da humanidade. O filho é exatamente a pedra que ficará como memória, como lembrança, como memorial do pai. Se ele não deixa uma pedra, ou seja, se ele não deixa um filho, se ele não levanta uma pedra, se ele não levanta um filho, se ele não suscita uma pedra, se ele não suscita um filho, ele não deixou uma memória, uma lembrança. Ele vai morrer, ser enterrado e vai se acabar. E seu nome vai ser esquecido. Não há uma pedra, não há um memorial. E pedra é algo que não acaba. Pedra é algo que não acaba, não termina. O tempo não a destrói, ela fica, ela permanece. Vem a chuva, vem o sol, vem as tempestades, vem o inverno, vem o verão, a primavera, o outono, e vai passando os anos, os milênios, e as pedras continuam como testemunhos, como memorial. Então, se você não erigir uma pedra, se você não suscitar uma pedra, se você não deixar esse memorial, seu nome será esquecido. Ou seja, se você não suscitar um filho, porque é ele que vai levar adiante o teu nome e que vai manter vivo o teu nome, que vai manter viva a tua história, a tua memória. Esse é o conceito. E esse filho, essa pedra que foi erigida, vai suscitar outra pedra ou outras pedras, que assim sucessivamente manterão aquela memória viva. Se há uma quebra, se há uma quebra nesses memoriais aí, a história fica pelo meio do caminho. Por isso que Abraão queria tanto uma
erigir uma pedra, ou seja, um filho, porque senão ele não teria memória. É por isso então que nos cemitérios judaicos que a gente vê umas pedras sendo colocadas em cima das lápides dos túmulos. É por isso, professor? Sim, é por isso, sim. O que é que significa as pedras? Hein? Alô? O que é que significam as pedras nos cemitérios judaicos? Nada mais são do que o que eu acabei de explicar para vocês. Eles estão deixando aqui o quê? Um memorial, uma lembrança, uma memória que não se apaga. Isso aqui eles estão dizendo, eles estão declarando com esse simples gesto, mas muito significativo, que a memória dele está guardada, protegida, não se acabará, não terminará, assim como a pedra que foi colocada. Essa pedra aqui não vai acabar. A não ser que alguém pegue, triture e acabe. Mas se ninguém ir contra elas, se ninguém destruí-las, elas ficarão aí. O tempo não acaba com elas. O tempo não as destrói. Assim como um filho que é suscitado, um filho que é levantado, a memória do pai permanece, a memória do pai segue adiante, fica viva, mesmo que ele morra. Sempre alguém vai dizer, esse é Daniel ben David, filho de David. Olha o pai. Olha a memória do pai que foi suscitada. Veja, Ben David, a pedra de David. A pedra de David. Ben e Even é a mesma coisa, a mesma raiz. Filho e pedra. Entenderam? Eu estou sendo bem simples na explicação, porque esse tipo de explicação de raiz é muito complexa. Nós estamos lidando com outra cultura. Nós estamos lidando com outro mundo. Nós não estamos lidando com a nossa cultura, com o nosso país, com a nossa geração. Nós estamos falando de 4, 5 milênios atrás. Mas perceba, você entende o que eu estou falando. Você compreende. Por quê? Porque o hebraico já adentrou ao seu coração. O ivrito hebraico já corre nas suas veias, na sua mente, no seu coração, na sua alma. A sua alma já respira o hebraico. Por isso você compreende o que eu estou falando. Você entende. Se o hebraico não estivesse em você, eu falaria pedra e filho é a mesma coisa, você iria dar risada, você não ia entender nada e achar que eu sou maluco. A gente vai discorrer sobre isso todo esse estudo de hoje. Vou terminar de ler o capítulo 4, verso 5. Então cada homem colocará uma pedra sobre o seu ombro. Lemispar, normalmente 90% das vezes é uma preposição. O lamed na frente da palavra. 90% das vezes. Na grande maioria das vezes. A não ser quando se trata de uma própria palavra que começa com lamed, mas é muito difícil. Então, normalmente, quando você vê um lamed na frente da palavra, significa que é uma preposição. A palavra realmente é esse aqui, ó. Mispar, que é número. Lembre-se que sefer, número, é a raiz de contar. Sefer. Sofer, contar. Que daí também vem é a mesma raiz da palavra livro. Ou rolo. Sefer. O que é que número tem a ver com número tem a ver com contar, eu entendo isso. Mas o que é que contar em número tem a ver com livro? São simplesmente a soma, a contagem das letras.
E dessa forma, o escriba ele não pode jamais adulterar qualquer texto, porque ele vai somar letra por letra do rolo original. Cada letra dessa tem um número. Ele vai somar, vai ter um resultado. Quando ele fizer a transcrição dele, quando ele colocar as mesmas letras do rolo original, da linha, mesma coisa, ele vai fazer o que agora? Ele vai somar. Se bater com o mesmo valor do original, ele tem certeza que ele não adulterou. Ele nem acrescentou e nem retirou nenhuma letra. Esse rolo continua sendo legal, lícito e kasher, e apropriado. Vai para a segunda linha, e aí ele vai para a segunda, e assim sucessivamente. Se houver um erro, tem que ser destruído. É por isso que geração após geração, o Eterno ensinou isso aos soferim, contadores, que é traduzido como escribas. O Eterno ensinou isso para que não houvesse erros. Como disse Yeshua, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem que um traço de uma letra da Torá se perder, se tornar vazio, se tornar inútil. É o ivrit, é o hebraico. Qual a língua que a palavra contar e a palavra livro, a palavra contar, a palavra número e a palavra livro faz parte da mesma raiz? Vamos ver o português. O que é que livro tem a ver com número, tem a ver com contar? Nada a ver. Lemispar shivtei, pelo número de tribos. Agora, olha essa palavra. Bnei Israel, dos filhos de Israel. É interessante que nesse mesmo verso, nós temos aqui a palavra ben, filho, e a palavra ben aqui em pedra. Então, essas pedras eram para recordação dos filhos de Israel. Suscitar, levantar essas pedras, era levantar cada uma das tribos no território que o Eterno estava entregando para eles como um memorial. Que coisa linda, né? Isso somente no hebraico, no ivrit. Rak ivrit, bilvad ivrit. Somente no hebraico, apenas no hebraico. Verso 6 agora. Vamos lá, pessoal. Vamos aprender. Vamos fixar o que vocês estão aprendendo agora. Lemaan, muito vocês viram isso aqui. Para que Tirrié, Zot, isto seja, para que isto seja o quê? Um ot. O que é ot em hebraico? Sinal. Ot é sinal. E na palavra sinal, é muito interessante que nós temos as seguintes letras. A primeira letra do Aleph Bet, o início. A última letra do Aleph Bet, o Tav, início e fim. E nós temos no meio o quê? O que é que fixa o início e o fim? O Vav, que está no meio. É o ponto de ligação entre o início e o fim, o Vav. E o que é esse Vav no hebraico? O Vav é exatamente o prego. O que fixa, o que prega, o que estabelece. Então, o sinal é o estabelecimento do início e do fim. Que coisa bonita, né? Isso é um sinal. O Shabat, por exemplo, é chamado de Ot. Porque o Shabat, ele é um sinal. Ou seja, ele é um sinal entre o Eterno e o seu povo. Por quê? Por que o Shabat é um sinal? Ot, Aleph, Vav, Tav. O Shabat ele é um sinal porque ele estabelece o início e ele fixa o início e o fim. O Shabat ele estabelece o início. Sim, gente!
Quando é que começou realmente a vida da humanidade? Hein? Quando é que ela deu realmente o start? A vida nossa começa com o Shabat. Começa com a preparação para o Shabat e é brindada, né? É inaugurada este mundo, é inaugurada a vida neste mundo propriamente dito no Shabat. Quando o Eterno disse, após ele ter criado todas as coisas nos céus e na terra, todo o exército, eis que tudo que ele fez é Tov Meod, é muito bom. E aí começa o Shabat. E o fim? Yeshayahu, profeta Yeshayahu. Último capítulo. Capítulo 66. Verso 20. Se não estou enganado, verso 20. Quando fala ali no capítulo 66, dos novos céus, da nova terra. Está estabelecido que no Olam Rabá, no mundo vindouro, as famílias sempre se reunirão no Shabat. Tem gente que mudou o dia, achando que o Eterno mudou também. Não, estão enganados. O dia do Eterno é o Shabat. Foi o Shabat. Será o Shabat para todo sempre. Início e fim. Está estabelecido porque é um sinal, é um outro. Todo sinal tem essa característica. Início e fim. E o Vav, fixando, estabelecendo. E o Eterno estabeleceu o Shabat como sinal entre ele e o seu povo. Então, todo o povo do Eterno, desde o princípio, atenção, até o final, o sinal é o Shabat. Não é outro. Não é outro. É o Shabat. Querem as religiões ou não? O que eu vou fazer? Lemaante riezot. E para que isto seja, isto é zot. Terrie, ser, seja. Bekirbe. Bekirbe. No meio, rem. O que é rem, pessoal? Vocês. No meio de vocês. Que Ishalum, pois Sha'alu é perguntarem. Que Ishalum, quando perguntarem, olha aqui a palavra Bnei-Hem, Ben é filho, Bnei, filhos, Hem, vocês. Quando perguntarem os filhos de vocês, Mahar, amanhã, Lemor, dizendo, o que são Ha'avanim, Haile, o que são estas pedras lá para Rem, vocês? O que são essas pedras para vocês? Gente, olha aqui, que coisa linda, Wilfried. Que coisa maravilhosa e majestosa quando você lê as letras hebraicas. Quando você lê a tradução, não tem que ser nada. Agora, quando você lê as letras, olha como fica mais gostoso, mais, sabe, mais profundo. Olha aqui a palavra, gente, olha aqui a palavra filhos e a palavra pedras. Você sabe, já sabe que são a mesma coisa, mesma raiz. Olha aqui, ó, filhos e pedras, mesma raiz. Quem vai perguntar sobre as pedras? As próprias pedras! O que são essas pedras? São vocês! O que são essas pedras para vocês? O que é que os pais deveriam responder? As pedras são vocês! As pedras são memorial. Vocês. Representam vocês. Representam exatamente as pedras que estabelecemos para a nossa memória não ser destruída, cortada, esquecida. Essas pedras representam vocês.
Representam a memória que vocês precisam manter vivas, como essas pedras que nunca acabarão. Então vocês nunca deverão acabar com a memória do nosso povo. Vocês não podem entrar na terra, se misturar, esquecer das nossas raízes, esquecer das nossas tradições, dos mandamentos, do eterno, do nosso povo, da nossa história. Porque se vocês esquecerem, a história acabará. As outras gerações não conhecerão, ninguém vai conhecer. Quem levará adiante a nossa história? Quem levará adiante? Quem estabelecerá as nossas pedras? Vocês! Vocês que são as nossas pedras. Interessante ter a palavra pedra e a palavra filho várias vezes nesses textos. Isso é proposital do hebraico, proposital. Somente quem entende o hebraico entende o que está aqui. E como vocês entendem do hebraico, vocês estão entendendo os textos. Isso é totalmente proposital do escritor. Colocar nos mesmos textos as palavras filho e pedra. Isso é proposital. Totalmente proposital. Agora, verso 7. Eu li o texto todo, leio. Agora vem a resposta para os filhos. Ve amartem. Amar em hebraico é dizer, falar. Ve amartem. E vocês falarão, e vocês dirão, lahem, para eles. Lahem, para eles. Lahem, para vocês. Lahem, para eles. Lahem, para vocês. E vocês dirão para eles, Asher, quando, Nirtu, karat é a palavra, quer dizer cortar. Quando foram cortados mei, as águas, Hayarden do Jordão, Mipnei, diante da face, Aron, da arca, letra minúscula, Brit, letra maiúscula, aliança, Adonai, aliança do Eterno, Beavirô, no atravessar, ou ao atravessar Baiarden, no Jordão, no Yarden, Nihretu, foram cortadas, de novo, Mei, as águas, Hayarden, do Jordão, Verrayu, e serão, Avanim, as pedras. Será que vai ter filho de novo aqui? Claro que vai. É proposital. E serão as pedras, Haile, estas pedras, Lamed é preposição. 90%. Eu diria até 95%. Le para Zikaron. O que é Zikaron? Vem da palavra Zahor. E o que é Zahor? Lembrar. Lembrar. Zikaron, lembrança, recordação, memorial. E serão por memorial, por recordação, por lembrança, le, preposição. Aqui é li, bnei, Israel, para os filhos de Israel. Veja, pedras, olha a raiz, e filhos. Tá vendo? As pedras serão recordação para as pedras de Israel. As pedras serão recordação para as pedras dos filhos. Pedra e filho, mesma raiz, mesma coisa, mesmo significado. O filho é uma recordação. É um futuro. É alguém que manterá viva a memória do seu pai. Ad olam, para sempre. Ou seja, ao pé da letra ad
até olam, a eternidade. Ou seja, para sempre. Isso que a pedra representa. A eternidade. Uma memória que não se apaga. Agora, se o pai não deixa um filho, o que acontece? A memória dele vai ser esquecida. Enquanto ele está vivo, seus amigos se lembram dele. Depois que ele morre, os amigos podem até recordar dele, mas vai passar o tempo e ele vai ser totalmente esquecido, porque não deixou uma pedra. Uma pedra para que a próxima geração continue a se lembrar dele. Agora, quero trazer para vocês um texto, como eu disse no começo, dos Ketuvim Natserim, dos escritos nazarenos. Nós vamos ler agora. Esse texto é repetido tanto no livro de Lucas como no livro de Matitiyahu. Especialmente a segunda parte do verso é exatamente igual nos dois livros. Mas a primeira parte aparece nesse verso só no livro de Lucas, num verso só. Em Matitiyahu são dois versos. Mateus são dois versos. É a mesma coisa. A única diferença é que em Lucas é um verso só, em Matitiyahu são dois versos. Curiosamente, em Matitiyahu também é o verso 8. Então eu vou ler só um verso de Lucas que já abrange os dois versos de Matitiyahu. É um verso tão interessante que, ao que parece, foi a mesma fonte que passou para Mateus, passou para Lucas. Ou seja lá quem escreveu Matitiyahu, seja lá quem escreveu Lucas. Vamos lá. É exatamente igual nos dois livros. Exatamente, letra por letra. Lachen, aqui é Yohanan Hamatbil, Yohanan imersor. Esqueci de colocar em vermelho, então me dê só um minutinho aqui para facilitar o entendimento, porque é muito importante o visual. O visual é muito importante para o aprendizado. Então deixa eu fazer isso aqui, ajudar vocês aqui. Eu estou vendo que eu acabei esquecendo de colocar de vermelho, de vermelho as palavras que estão sendo ensinadas hoje, as palavras que estão sendo focadas, né, no estudo de hoje. Então eu estou fazendo isso para vocês agora. Pronto, já está tudo certinho, agora sim. Olha aí, que bonito, né? Então vamos lá. Lachen, portanto, Lucas 3:8. Lachen, portanto, Assu, produzam, Pritov, fruto bom, Li, para, Tchuvá, isso aqui vocês conhecem demais, Li Tchuvá, para arrependimento, ou seja, um fruto que demonstra arrependimento. Me explica isso, por favor. Bom, se a pessoa se arrepende de ser um mentiroso, de mentir, de enganar as pessoas, qual o fruto bom para arrependimento? É falar a verdade o tempo inteiro. Se você se arrepende de ser um ladrão, qual o fruto bom de arrependimento para mostrar que realmente houve arrependimento, que houve tchuvá? Tem que ter fruto bom. Qual o fruto bom? Ser honesto em tudo, em tudo, em tudo. Não só em relação a dinheiro, mas em relação a tudo. Ser honesto. Não tirar nada que não lhe pertence. Né? Até o tempo da pessoa não lhe pertence. Você não pode tirar sem o consentimento dela. Entendeu? Isso é roubo. Você não pode pegar o projeto de alguém sem o consentimento dela. Isso é roubo. O que é fruto bom de arrependimento? Ou seja, Pritov lit chuvá. Fruto bom para arrependimento. É produzir o arrependimento. Mostrar que se arrependeu. Mostrar que se arrependeu de transgredir os mandamentos. Okay?
Se você reconhece que você fez contrário ao que o Eterno ensina, o que é que você tem que fazer agora? Provar isso que se arrependeu. Como é que eu provo? Como é que eu produzo fruto? Obedece o mandamento. Produz um fruto bom. E tem que ser um fruto bom. E Yeshua fala sobre o fruto podre, o fruto ruim, que é aquela obediência que a pessoa faz por interesse, por medo, né? Faz para se aparecer, para se engrandecer. Isso é fruto ruim. Tem que ser fruto bom, tem que ser de coração. Veal. E aí foi o que Yohanan falou para os judeus que estavam a ouvi-lo no deserto da Judéia, Midbar e Yehudá. Kneged, diante de Jericó, no Iardém, no Jordão. Ele estava falando, ensinando sobre chuva, sobre arrependimento. E as pessoas estavam vindo ouvir essa mensagem e adentrar realmente, de fato, nesse arrependimento, nessa nova vida. Veal e não tergu, e não meditem bilvavichem, no coração, leve é coração, o bet aqui é no, leve, coração, levavichem, no coração de vocês, lemor, dizendo, não medite no coração, Avraham, lanu, Avraham é para nós, Leav, por pai, ou seja, para que precisamos de arrependimento, para que precisamos de teshuvá? Todo ser humano precisa de teshuvá. Todo ser humano precisa se arrepender. Não importa de quem você é filho. Se é filho de Abraão, comporte-se como tal. Produza fruto como tal. Yitzhak teve que produzir fruto de arrependimento, mesmo sendo filho de Abraão. Ele teve que mostrar que era filho de Abraão. Ele teve que demonstrar fé, confiança, obediência. Que ani, pois eu, Omer, digo, lachem, para vocês. Gam, também. Min, avanim, também. Ele, destas pedras. Pedras. Filhos, mesma raiz. Já pensou, né? Será que vai ter a palavra filhos nesse texto? É proposital do escritor, é proposital de quem está falando, de quem está ensinando. A gente sabe claramente que ele estava ensinando em ivrit, em hebraico. Porque não faz sentido esse texto se não for no hebraico. Que sentido faz falar pedra e filho no mesmo texto? Comparar pedra com filho não faz sentido em outra língua, somente no ivrit. Você pode entender esse texto de várias maneiras, mas se você quer entender o texto realmente do que falou Yohanan, do que ensinou Yohanan e do que entendeu os judeus que ouviram, você tem que entender. Ele falou em ivrit, em hebraico. A língua dos judeus. A língua da escritura. Eu mostrei os textos de Yehoshua. Vários textos com correlação entre pedra e filho. Aqui também é um deles. Tassig, olha só, alcançará ou erguerá, Iad, a mão, Elohim, a mão de Elohim, Lehakim, para levantarem, o quê? Pedras, ou banim, mesma coisa, alô, mesma coisa, filho e pedra, mesma coisa. Le Avraham, para Avraham. Ou seja, vocês dizem, somos filhos de Abraão. O Eterno, a mão dele, ou seja, o agir dele, o agir, mão em hebraico, na escritura é agir, o agir. O Eterno agindo, ele pode levantar, ou seja, suscitar, erguer filhos destas pedras para Abraão. O que é que isso significa em si? Bom, primeiro,
vocês já entenderam que, tecnicamente falando na língua hebraica, filho e pedra é a mesma raiz. Isso facilita demais o que ele está falando. Faz a pessoa pensar. Mas o que ele está querendo dizer é: não é porque você é filho de Abraão que você não precisa de arrependimento. Porque, vamos dizer que essa pedra aqui, o Eterno, com a sua mão, levante, erga como um filho para Abraão. Ele pode fazer isso. Do que Yohanan está falando? Ele está falando exatamente das nações, de pessoas de outras nações, que para eles era como uma pedra morta, sem vida. Que pedra é algo inanimado. Apesar de ser uma representação de uma memória que não se acaba, mas ela não tem, a pedra não tem vida. A pedra não morre. Não morre. Por isso que é uma conotação de uma memória que não se apaga. Mas ela também não tem vida. Mas mesmo que ela não tenha vida, a mão do Eterno pode suscitar, ressuscitar. Ou seja, que essa palavra aqui de levantar é cum, que é a mesma de acordar, de suspender, de levantar, de ressuscitar. De levantar filhos para Abraão. De quem ele está falando? Ele está falando daqueles que eles imaginam não ter vida nenhuma. Pessoas de outras nações. A mão do Eterno levantará pessoas de outras nações para serem filhos de Abraão, através da obediência, do arrependimento. Arrependimento que vocês precisam ter para realmente serem filhos de Abraão. Não só na carne, mas, na obediência, na confiança, no amor. Lindo isso. Juntar essas duas palavras é lindo. É o hebraico, presente em toda a Bíblia. Não pense você que os escritos nazarenos estão completamente desassociados do Tanar. Não existe escritos nazarenos sem o Tanar. Eles são totalmente baseados no Tanar, ou seja, na Escritura. Por isso utilizam a mesma língua da Escritura. Aqueles que estão ensinando estão utilizando a mesma língua da Escritura. Quer os snobs queiram ou não. Pode discutir à vontade sobre isso. Mas nós podemos provar através dos textos. Literariamente falando. Literariamente falando, através das explicações, dos textos, das falas. É o óbvio. Para a gente finalizar, eu quero ler o último texto de hoje. Espero que vocês tenham entendido essa correlação entre filho e pedra. Aqui já vai ser exatamente 2 textos. Vamos ler mais 2 textos. Que já vai ser um pano de fundo para o próximo capítulo. Verraam e o povo Alu subiu Minha Yarden do Jordão. Olha que interessante. Verso 19. Beassor no 10º dia La Chodesh Harishon do primeiro mês. Chodesh, mês em hebraico. Essa palavra Chodesh quer dizer o quê? Novo ou nova. É novo porque mês em hebraico é masculino. Okay? Mês em hebraico é masculino. Então aqui está no masculino. Chodesh, novo. Yareach Hadashah, lua nova. É exatamente quando vira os meses. É a mesma raiz, a mesma palavra. Lua nova e mês em hebraico não há outra coisa. É a mesma palavra. Então a lua que vira o mês no calendário hebraico sempre foi, é e sempre será a lua nova. Não lua cheia, nem quarto minguante, nem lua nova sempre. Inclusive as traduções da Almeida,
Ele traduz muito bem, ele coloca lua nova. Vocês vão encontrar várias vezes. Nunca vocês vão encontrar lua cheia na escritura. Sempre lua nova. Não há Yareach Malé, lua cheia na escritura, referente a meses. Sempre lua nova. Sempre. E a lua nova é quando você vira o mês. Rodesh. Hadashah, Rodesh. Mesma raiz, mesma raiz. Agora, gente, o Eterno é maravilhoso. Vocês estão entendendo aqui? No primeiro mês. O Eterno fez o povo esperar exatamente o primeiro mês. Primavera, para atravessar o Jordão. Mas aí ficou cozinhando o povo. Espera um pouquinho, segura aqui, daqui a 3 dias e foi dando as instruções a Yehoshua. Hein? E de repente, olha só quando o povo atravessou. No 10º dia do primeiro mês. O que é que acontece no 10º dia do primeiro mês? É só você voltar lá em Shemot, capítulo 12, que você vai entender. Verso 3. No 10º dia do primeiro mês, cada um de vocês pegarão um cordeiro, né? E irão levar para sua casa e vão analisá-lo até chegar o 14º dia. Então, o Eterno preparou tudo para o povo. No momento certo. O 10º dia do primeiro mês é quando se inicia a preparação para Pessach. É no 10º dia do primeiro mês que começa a preparação. Então eles adentraram, não em cima da hora para celebrar Pessach, não. Tiveram tempo de preparação. Eles se prepararam, tiveram como se preparar para Pessach. Vaiahanu e acamparam Bagilgal, em Gilgal, Bikitse, na borda, na fronteira, Mizrach, na fronteira do nascer do sol, Mizrach, do nascer do sol, ou seja, do leste, e Iriho, de Jericó. Então, aqui está Jericó, vamos dizer que aqui é Jericó, fortificada. Aqui é o Iardém, o Jordão. Eles atravessaram e ficaram onde? Aqui em Gilgal, na fronteira do nascer do sol, ou seja, do leste de Jericó. Então, eles ficaram leste, aqui. Desculpa. Aqui está Jericó, leste de Jericó é aqui. Então, eles atravessaram aqui e foram para Gilgal. Então, ficaram aqui, na fronteira leste do nascer do sol de Jericó. Muito bem. Vamos lá, aqui. Pronto. E para finalizar, antes de finalizar, deixa eu mostrar a foto para vocês onde foi esse local. Eu tenho uma foto aqui, tá? Aqui, Foi exatamente aqui. Gilgal, na fronteira leste de Jericó. Aqui foi onde o povo acampou a primeira vez. Aqui foi onde começou realmente a história de Israel tomando posse, conquistando a terra. Eles deixaram aqui uma marca que está até hoje. Uma pegada gigante. Porque o Eterno tinha dito no início do livro de Yehoshua: onde colocarem a planta do pé de vocês, eu darei para vocês. Então eles fizeram aqui uma planta de pé, tá vendo? Bem gigante. Para o Eterno ver lá de cima e dizer: Eterno, colocamos a nossa planta do pé, tá vendo aí? Vai nos dando aí a terra. Que legal, né? Maravilha. Vamos lá, vamos ler o último texto, verso 24. Lemaam, para que Da'at conheçam, Kolamei, todos os povos, Haaretz, da terra, especificamente da terra de Canaã. Et Yad, a mão, Adonai, a mão do Eterno. Que Hazaká, que a mão do Eterno, ela é Hazaká, forte. Ri, ela é forte. Ri é ela. Que Hazaká, ri, que ela é forte. Lemaam, para que Iratem, temam, Et Adonai, o Eterno, Elohechem, o Elohim de vocês, Kol Hayamim, todos os dias.
Só para a gente finalizar, a palavra temer, irat, dá exatamente 611. 10 mais 200, 210, 211 mais 400, 611. Temer ao Eterno é exatamente igual à palavra Torá. Torá. 406, 606, 611 são equivalentes. Temer ao Eterno e a palavra Torá são equivalentes. Tudo isso é para que se conheça, tudo isso é para que os povos possam temer ao Eterno, possam conhecer ao Eterno. Kol Hayamim, todos os dias. Todos os dias. Esse é o objetivo. Conhecer ao Eterno, temê-lo de todo o coração. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado de mais um Momento do Hebraico, que se o Eterno permitir, voltaremos na próxima terça. Um grande abraço para todos vocês. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Já acabou, pessoal. Vamos todo mundo dormir, vamos lá? Terminou, finalizou. Vamos dormir que amanhã tem que acordar cedo. Bora, todo mundo. Acabou a aula. Já terminou. Vou apagar logo até a luz aqui, ó. Alô. Já foi. Tchau, gente. Beijo.